A paz do Senhor, seja muito bem-vindo à aula de número 2 da Academia da Bíblia, os atletas de Cristo. E nessa aula nós vamos falar da leitura da Bíblia, uma prática básica que todo atleta de Cristo ele deve praticar diariamente. Qual é o objetivo dessa aula? É ensinar e conscientizar o aluno sobre o objetivo de ler a Bíblia toda como um alimento espiritual diário, permitindo que a palavra de Deus nutra e transforme a sua vida inteira. Então, nós vamos estudar aqui alguns versículos, vamos fazer algumas analogias, vamos trazer exemplos bíblicos, vamos estar conversando bastante aqui. Mas o objetivo não é simplesmente te passar um conhecimento. O objetivo é fazer com que nós tenhamos a renovação da nossa mente para realmente ter o desejo e a fome de buscar a palavra de Deus. Não é que a leitura da palavra de Deus seja um peso, não, mas é que a palavra de Deus seja um desejo do nosso coração. Seja realmente uma vontade que ferve dentro de nós ler a palavra de Deus. Porque quando eu entendo que a Bíblia, que a palavra de Deus é a voz de Deus para a minha vida, eu vou ler todos os dias a palavra de Deus, porque todos os dias eu quero que Deus fale comigo. Então esse é o objetivo aqui. E eu faço isso se eu entender que a palavra de Deus é um alimento espiritual diário. Não é apenas uma vez na semana, não é apenas na igreja, mas é um alimento espiritual diário. E através dessa leitura, Deus vai me nutrir, Deus vai fortalecer a minha fé, vai fortalecer a minha vida espiritual em todas as áreas. O versículo-chave para essa lição está no livro de Salmos, de número 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o tempo inteiro nós precisamos estar meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Acredito que você já ouviu essa expressão. E para que ela seja minha regra de fé e prática, de verdade, eu preciso conhecê-la, eu preciso estar meditando nela, para que todas as minhas palavras, pensamentos e decisões estejam dentro da vontade da palavra de Deus. E o texto base, né? Vamos ler o contexto desse versículo que nós lemos. Salmos de número 1, versículo de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então perceba que, em primeiro lugar, o texto ele vai dizer que o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, o ímpio é aquele que vive no pecado. É aquele que o pecado já se tornou uma iniquidade, se tornou algo natural, um hábito que ele tem ali de forma natural e não sente a dor do pecar. Então esse é o ímpio. E o ímpio, ele vai tirar conselhos de que natureza? A Bíblia diz que o homem mau tira tesouros ruins do seu coração. O homem bom tira tesouros bons. O que é que o homem ímpio tem para nos dar de conselhos? Então, esses conselhos, eles vão nos fazer mal. Então, se eu estiver absorvendo esses conselhos, uma hora eu vou morrer. Vou ficar doente. A Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Então eu não posso estar me alimentando dos conselhos dos ímpios. É pecado ter um amigo, ter um colega? Não.
um que não é evangélico? Não. Mas qual é o conselho dele? O conselho aqui, entenda-se, por uma orientação específica para a sua vida, para algo que você esteja passando, para uma decisão que você tenha que tomar. E o ímpio vai lá e dá um conselho para você. Mas esse conselho está dentro da palavra de Deus? Então, o homem que é bem-aventurado, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não pratica, então ele nem escuta, nem segue o conselho dele, nem acredita no conselho do ímpio, um conselho pecaminoso do ímpio, porque tem conselhos, né? Entenda-se o contexto, tem conselhos que pessoas ímpias, aí você precisa julgar e examinar. A Bíblia diz examinar e tudo retendo bem. Eu tenho pessoas que não são evangélicas, meus amigos, que dão alguns conselhos, mas tem que filtrar bastante, porque tem que ter muito cuidado, né? E o filtro é a palavra de Deus. Não se detém no caminho dos pecadores. Então não vou nem seguir o conselho dos ímpios e não vou seguir a prática dele. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então não vou estar no convívio fazendo o que eles fazem, vendo eles fazerem as práticas pecaminosas. Então não vou estar coabitando enquanto eles estão fazendo uma prática pecaminosa. Não vou. Tem um testemunho, né, que aconteceu comigo bem rápido. Eu viajei e nessa viagem eu fui para um restaurante com algumas pessoas não evangélicas do meu trabalho. E quando chegou lá, a hora foi se passando, foi ficando tarde. Eu disse: o pessoal não vai voltar não para o hotel não. E quando deu uma hora, eu disse: olha, eu vou voltar pro hotel. Tá muito tarde, eu preciso trabalhar. E ele disse: não, Gustavo, tu vai dirigir pra gente, porque a gente bebeu e a gente vai para um lugar e tu é a única pessoa que não bebeu aqui. Aí tu vai ser o nosso motorista. Eu disse: não, eu vou embora. E eu fui embora, né? Então, assim, eu não me assentei na roda dos escarnecedores, né? No restaurante comi lá, mas não fui. Então é muito importante ter esse entendimento de não se contaminar. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou me alimentar. Versículo 2: antes tenho o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então eu vou me alimentar na palavra do Senhor. Então, além de não querer o alimento ruim, o alimento que vai me fazer mal, o alimento que vai me fazer ficar doente, eu vou me alimentar da palavra de Deus. Quando, Gustavo? Dia e noite, diariamente. E qual é o resultado? Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então, quem está bem nutrido da palavra de Deus consegue dar frutos. Quem está bem nutrido lendo a Bíblia e praticando o que nela está escrito consegue dar fruto no seu tempo. Não é como uma árvore seca. É uma árvore que dá frutos. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então, quando eu faço dentro da palavra de Deus, eu prospero. Onde eu coloco minha mão, porque eu estou colocando minha mão com entendimento dentro da palavra, vai prosperar. Vamos fazer uma analogia aqui da nutrição e alimento espiritual. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, vai dizer: ele, porém, respondendo, disse, ele, Jesus, né? Aqui é a tentação de Jesus no deserto. A tentação de Jesus pelo diabo, né? Então o diabo levou, o Espírito Santo o levou, né? Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Assim está escrito. E lá, o diabo, ele usa a palavra de Deus para tentar fazer Jesus pecar. Porque o objetivo do diabo o tempo inteiro foi esse, fazer Jesus pecar. E Jesus responde com a palavra também. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o homem, ele vive, ele se alimenta da palavra que sai da boca de Deus. E nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu vou estar me alimentando da palavra de Deus. João 6,35, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim
Não terá fome quem crê em mim nunca terá sede. Então quem está lendo a palavra, buscando mais conhecimento de Deus, buscando o Senhor, está se alimentando, está nutrindo e lê a palavra de Deus, é a melhor forma de nós ouvirmos a voz de Deus, de nós ouvirmos os conselhos de Deus através da palavra de Deus. 1 Pedro 2, versículo 2, desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por eles vá crescendo. Então eu vou ler a palavra de Deus, eu vou estar ali me alimentando do leite. Tem alguns momentos, quando nós vamos ficando mais maduro, eu vou me alimentando do mantimento mais sólido, mas é um processo de nutrição. Perceba que a Bíblia, ela orienta para que nós tenhamos essa alimentação, tenhamos essa nutrição. Tá? E existe a nutrição aqui do corpo humano. Então quem não come, não é? Fica desse jeito aí, ó. Quem não come fica raquítico. E se eu entender essa analogia aqui, eu nunca mais vou deixar de ter o hábito de ler a palavra de Deus. Ó, quem não se alimenta bem está mais sujeito a ficar doente e morrer. Porque o nosso corpo, ele tira todas as proteínas, os nutrientes, as vitaminas da alimentação que nós comemos. Então, se nós não nos alimentarmos, como é que o nosso corpo vai manter a imunidade? Então, a imunidade é o sistema de defesa, fica comprometido. Então, eu preciso estar me alimentando, porque senão eu vou ficar doente. E quem não se alimenta, qualquer doença é uma doença que tem um risco de levá-la à morte. Então, toma café da manhã, né? Se alimente bem. Além de me alimentar bem, eu preciso ter cuidado, porque existem alimentos que fazem mal ao meu corpo. Então, se alimentar com a comida correta. Você não coloca água no tanque de combustível do carro. Ou da moto. O carro ele tem um combustível específico para funcionar. Ele precisa estar sendo abastecido constantemente com o combustível correto. O nosso corpo é uma máquina. E eu preciso abastecer essa máquina constantemente com o alimento correto, o combustível correto, com a alimentação correta. Tem alimentos que me fazem ruim, né? Tem pessoas que têm infecção intestinal, tem pessoas que ficam com febre, ficam com dor de barriga, Por quê? Porque se alimentam mal. Então, tem alimentos que realmente fazem ruim. Estamos na era que tem muita alimentação rápida, os famosos fast food, que faz com que nós deixemos de lado a alimentação correta. E essa alimentação, muitas vezes, cheia de molho, que tem o potencial de se estragar, alimentação processada, alimentação embalada, tem um risco de fazer com que nós fiquemos doentes. Então, cuidado com a alimentação má. É importante conhecer os tipos de alimento e seus benefícios. Antes de comer qualquer coisa, antes de se alimentar com qualquer coisa, procure saber os benefícios. Estamos numa era que nós escolhemos a nossa comida pelos olhos, pelo coração, pela emoção. E o marketing das empresas sabem disso. Eles fazem de uma forma que mexe com as nossas emoções. E escolhemos baseado nas nossas emoções, não baseado na razão. Então, eu preciso entender quais são os benefícios daquele alimento. Por outro lado, quando eu me alimento bem, quando eu tenho hábitos de ingerir alimentos saudáveis regularmente, o meu corpo ele fica mais forte, com a imunidade boa, disposto, tem energia para brincar, para estudar, para trabalhar, para cuidar da família. Então é preciso estar ingerindo alimentos saudáveis. Alimentação natural, frutas, verduras, né, carne, enfim, eu não sou nutricionista, né,
Mas a alimentação saudável, ela vai fazer com que eu tenha a manutenção da minha vida, do meu corpo, do meu organismo funcionando bem. Ele vai ter as vitaminas que ele precisa, ele vai ter os nutrientes que ele precisa. E como eu não sou nutricionista, você pode até se consultar com uma nutricionista para fazer um plano alimentar para você. O nosso corpo, como eu falei, é uma máquina. Então, por exemplo, o seu carro, você vai levar na oficina, tem um mecânico, ele é especialista naquela máquina ali no carro, e ele vai te orientar dentro do plano de manutenção do carro, no conhecimento dele, conhecimento técnico que ele tem. Então, o nutricionista, ele vai fazer um plano alimentar para você. E o que isso tem a ver com a nutrição espiritual? Tem tudo a ver, tá? Quem não se alimenta com a palavra pode ser preso pelo pecado e ficar longe de Deus. Então tem muitas pessoas que se desviam, estão presas no pecado, não têm forças para sair do pecado. Por quê? Porque não se alimentam com a palavra de Deus. Gustavo, quer dizer que se eu estiver preso no pecado e eu começar a me alimentar com a palavra de Deus, eu vou ser livre? O Espírito Santo vai começar a trabalhar. E se você deixar, ele vai te libertar? Sim, porque Deus vai falar com você por intermédio da palavra dele. Mas quem não se alimenta está muito sujeito a cair. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu sua casa na areia, vê o vento, vê a chuva, vê a tempestade e derrubou aquela casa. Então quem não está ouvindo e praticando a palavra de Deus, quem não está se alimentando com a palavra de Deus, é uma presa fácil para a doença do pecado e pode morrer. E o morrer é morrer espiritual, ficar longe de Deus, é a morte espiritual. E assim como existem alimentos que fazem mal para o meu corpo, existem hábitos que podem nos afastar de Deus, né? Aquilo que vemos, aquilo que ouvimos pode nos corromper e nos matar espiritualmente. Amizades que podem fazer com que a nossa saúde espiritual fique doente. Quantas pessoas andam com outras pessoas, seguindo o conselho dos ímpios, na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores, estão doentes hoje? Quais são as tuas amizades? O que é que você está comendo? O que é que você está bebendo? Com quem você está andando? O que você está vendo no seu celular? O que você está ouvindo no seu celular? O que você está ouvindo dos seus amigos? Que tipo de conselhos você ouve? Tudo isso pode ser uma alimentação ruim. Então, de forma prática aqui, talvez você vai ter que deixar algumas amizades, seja fora da igreja ou até dentro da igreja também, para deixar de te influenciar negativamente. Tem pessoas que exalam só calúnia, mentira, difamação, fofocas, falar mal da liderança, falar mal do outro, reclamar de tudo, murmurar. Você está se alimentando com isso, você vai ficar doente. Tem pessoas que já são doentes. Corte, porque essa alimentação que você está comendo é ruim. E esses hábitos que você tem tá te fazendo ficar longe de Deus. Em Isaías, capítulo 55, né? Capítulo 53, 55 vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então é o pecado, o hábito ruim, o hábito pecaminoso. Jesus, quando receber na sua glória, alguns vão tentar entrar e dizer assim: Senhor, Senhor. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Quanta gente está praticando o pecado. Então isso tudo faz mal para o meu corpo. Eu preciso ter o hábito de leitura e meditação constante na palavra de Deus. Se eu estiver fazendo isso, vai ser mais fácil de eu estar me nutrindo espiritualmente, forte espiritualmente.
Eu, minha esposa, minha filha, minha família, eu preciso estar me alimentando. Eu vou estar recebendo vida para me relacionar com Deus e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, em primeiro lugar, antes de tentar ajudar outras pessoas, ajude você mesmo. Como é que uma pessoa raquítica vai ajudar outras pessoas? Como é que uma pessoa que não lê a Bíblia, que não está praticando a palavra de Deus, que não está nutrida espiritualmente, que não tem relacionamento com Deus, vai levar outras pessoas para Deus? Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Então, eu vou ler a palavra de Deus, vou me esforçar para ter o hábito, vou me relacionar com Deus, vou praticar e eu vou ajudar ainda outras pessoas. A leitura da Bíblia ajuda no meu crescimento e maturidade espiritual. Então, se nós quisermos ser crentes mais maduros, é preciso ter o hábito da leitura da Bíblia. Não tem como crescer espiritualmente se não estivermos lendo a Bíblia. Então é preciso ler a palavra de Deus. E precisamos do auxílio do Espírito Santo. Por quê, Gustavo? Porque ele é o autor da Bíblia. Mas, Gustavo, o autor da Bíblia não é Davi, Moisés, Paulo. Eles são escritores. Mas eles são escritores inspirados pelo autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que as escrituras foram divinamente inspiradas pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem conduziu, é o Espírito Santo quem orientou, é o Espírito Santo quem conduziu ali cada escritor, né? Então, a escrever a lei do seu jeito, mas a orientação divina que está na palavra de Deus. E quais são os fundamentos bíblicos? Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que te esqueceste da lei de Deus, do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então perceba, quem não tem conhecimento da lei de Deus, quem não tem conhecimento da palavra de Deus, vai acontecer o quê? Vai morrer. É destruído. Não é? Então quem não conhece, não lê. Como é que eu conheço a Bíblia? Através da leitura. Então, se eu não leio, eu não conheço a lei do meu Deus. Eu sou um alvo fácil para ser destruído pelo diabo. Mateus 22, versículo 29 vai dizer: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, quando eu não conheço as Escrituras, fica mais fácil de errar. E aí você vai pedir conselho a todo mundo. Agora eu faço uma pergunta. Você pediu conselho para a palavra? Você leu a Bíblia? Vai tomar a decisão. Leu a Bíblia? Vai para algum lugar. Leu a Bíblia? A palavra de Deus. Vai falar algo. Leu a Bíblia? A palavra de Deus, as Escrituras do Senhor é a nossa regra de fé e prática. Então, quando eu conheço, eu posso errar porque eu sou ser humano? Posso errar. Mas as chances de errar são mínimas quando eu estou lendo a palavra de Deus, quando eu estou conhecendo a palavra de Deus. Agora tem que ser diário. Não pode ser Rita, nem lembrava. Não, tem que ser diário. Você vai já estar familiarizado com a palavra de Deus. Mateus 26, 12 vai dizer: então não compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então, os fariseus e saduceus eram líderes religiosos, né? Também os escribas aqui, que não está escrito, que eram responsáveis pelo ensinamento da lei, da Torá, dentro das sinagogas, semanalmente, oravam, né? E eles faziam muitas práticas para serem vistos pelos outros. Não para serem vistos por Deus, mas para serem vistos pelos outros. E Jesus, e assim, o que é que acontece? Eles tinham acrescentado muito, tinham feito muitos incrementos nas escrituras. Coisas que não estavam na lei, eles tinham acrescentado. E Jesus alerta, cuidado com
o fermento dos fariseus, com a doutrina, com o que eles ensinam. Tenham muito cuidado. Lembra do alimento que faz ruim? Esse aqui é muito perigoso. Por quê? Porque ele vem encapsulado como um ensinamento de Deus. É muito fácil rejeitar um conselho de um ímpio. É muito fácil você olhar para uma pessoa que não é evangélica, que está bebendo, adulterando, fumando, fazendo tudo que é de errado, batendo na esposa, fazendo tudo que é de errado. É muito fácil você rejeitar o conselho de uma pessoa dessa. Mas rejeitar o conselho de um líder religioso, rejeitar o conselho de alguém que é evangélico, alguém que está do seu lado que é crente, rejeitar um conselho desse, como é que eu vou rejeitar? Como é que eu vou rejeitar? Então, eu vou citar mais um outro texto, mas uma das formas de rejeitar é conhecendo a palavra de Deus. É lendo a palavra de Deus. Então, se eu ler bem a palavra de Deus, eu não vou ser enganado por ninguém. E aí em Efésios 4, versículo 14, vai dizer, que é o próximo texto, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Então, a forma de eu não ser levado por todo o vento de doutrina, de eu não ser enganado, é lendo a palavra de Deus. Porque lendo a palavra de Deus eu vou perceber se alguma doutrina está contrária à palavra de Deus. Eu não vou ser levado, eu não vou ser enganado. Então eu vou ler a palavra. Eu vou estar guardado pela palavra. Então, muito esse fermento, não é? Esse fermento, essa doutrina que é embutida, esse veneno que é colocado em muitos conselhos evangélicos, é muito perigoso. Então eu preciso estar baseado na palavra de Deus. Então tudo que você ouvir, veja se está conforme a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então quando eu pego a palavra e escondo no meu coração, eu não vou pecar contra o Senhor. Eu vou esconder, vou guardar no meu coração. Não vai ser apenas um versículo decorado. Não, é importante decorar, é importante, viu? Decore, puder decorar vários versículos, decore. Mas eu preciso guardar no meu coração. Eu preciso fazer com que a palavra de Deus esteja aqui, ó, porque aqui eu posso não estar perto de nenhum líder, de ninguém, mas eu não vou pecar contra o Senhor, porque a palavra de Deus está no meu coração. Assim como Daniel, a Bíblia diz que ele assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então, tudo acontece no coração. Eu não quero aqui, de forma nenhuma, que você lê a palavra de Deus porque eu estou falando, mas é que o nosso desejo, como foi falado no início, é que a leitura da palavra de Deus seja um desejo do nosso coração. E em Josué capítulo 1, versículo 8 vai dizer: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então não se aparte da tua boca o quê? O livro dessa lei. E medita dia e noite. Inclusive ele vai repetir o que está em Salmos. A palavra de Deus, Moisés aqui está falando para o líder. Ou melhor, Deus está falando para Josué, um líder ali que é o sucessor, foi o sucessor de Moisés. E a orientação é: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. É fazer com que a lei de Deus seja ali íntima minha, do que eu falo, né? Do que eu faço, do que eu sinto. A lei de Deus precisa estar dentro do meu coração. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, parte A, vai dizer: persiste em ler. O jovem pastor Timóteo é orientado pelo apóstolo Paulo a estar persistindo em ler, não é ler uma vez só. Então, o pastor ali, Timóteo, está ensinando, está falando. Então é preciso o quê? Estar lendo o tempo todo para falar, exortar de forma coerente com a palavra de Deus. Gustavo, mas eu não sou pastor, então eu não preciso persistir a ler. Nós estamos o tempo todo precisando ensinar alguém. Se você é pai, você precisa ensinar para os seus filhos.
Se você é apenas casado, você precisa estar ensinando uns aos outros dentro da sua casa, para sua mulher, para o seu esposo. Se você é jovem, adolescente, você precisa estar lendo a palavra de Deus para ensinar para os coleguinhas na escola. Então persiste em ler. Leia. Todo mundo precisa ensinar a palavra de Deus em um determinado nível. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, esse texto é maravilhoso, porque o apóstolo Paulo vai dizer: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Outras traduções vai dizer ricamente. Como é que eu faço a palavra de Deus estar de forma abundante em mim? Lendo todos os dias. Lendo sem parar a palavra de Deus, meditando de dia e de noite, ela vai habitar. Ela não vai fazer uma visita. Ela não vai fazer uma visita semanal apenas no domingo e depois vai embora. Ela vai habitar ricamente, não é habitar pouquinho, é habitar ricamente. E ela vai habitar ricamente se eu ler com constância, se eu ler muito, se eu ler diariamente, se eu ler frequentemente, ela vai estar habitando em mim. Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus é o nosso guia que ilumina os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, ou seja, ela ilumina a minha vida, os meus passos hoje, e luz para os meus caminhos, ela dá o direcionamento. É igual o farol do carro, farol baixo, ela ilumina o que está perto, ele ilumina o que está perto, e farol alto, quando você está numa estrada escura e você precisa enxergar a distância. A palavra de Deus, ela é o nosso manual, a nossa regra de fé e prática para meus hábitos hoje e para minhas atitudes no futuro, para minhas decisões futuras. Então, a palavra de Deus, ela vai me iluminar. Antes de buscar conselho com as pessoas, por que você não busca conselho? Por que eu não busco conselho com a palavra de Deus? E a Bíblia, ela tem um capítulo exclusivo. Salmo 119. Vamos ler todo agora? Não. O Salmo 119 tem 176 versículos, né? Deixa eu só conferir aqui. 176 versículos. 176, acertei. 176 versículos. Então nós não vamos ler agora, mas é um salmo dedicado a falar da importância e do hábito de ler a palavra de Deus. E nós temos alguns exemplos bíblicos, né? Será que na Bíblia nós encontramos pessoas que praticavam a leitura da palavra, que amavam? Vamos ver. Jesus lendo as escrituras na sinagoga. Lucas capítulo 4, versículo 16 e 17 vai dizer: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Então perceba, né? Você pode ler depois esse texto em casa. Mas, primeiro, Jesus tinha o costume de ir à sinagoga no dia de sábado. Então era o costume de Jesus estar reunido ali para se alimentar espiritualmente, para ler a Torá, para ler as Escrituras, para orar. Né? Então era costume, perceba, era costume. O ministério de Jesus começou com 30 anos. Até os 30 anos nós não temos muitos relatos, né, de Jesus, a não ser quando ele estava no templo discutindo no meio de doutores. Mas com o que está na palavra, era costume de Jesus. Não era uma atitude aleatória, era um costume. E o que é que ele fez? Ele levantou-se para ler o livro do profeta Isaías. Ele abriu e começou a ler. Então, se o nosso Cristo lia a palavra, quem sou eu para não ler? Ele tinha um costume. Quem sou eu para não ter o costume e não ter o hábito? Cristo é o meu exemplo de vida. Em João
o apóstolo João, né, nas cartas de João, vai dizer, assim como ele andou, andai vós também. Então eu preciso ser imitador de Cristo. E Cristo lia a palavra. Opa, Jesus no deserto. Mateus capítulo 4, versículo do 1 a 11. Na tentação, Jesus venceu o diabo usando as escrituras. Você pode ler esse texto depois. Mas Jesus vai dizer, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Está escrito. Ele sabia o que estava escrito. E ele venceu o diabo porque ele sabia o que estava escrito. Então precisamos saber o que está escrito. O que é que está escrito na palavra? E ao saber o que está escrito na palavra, eu vou vencer várias batalhas da vida. Crentes de Bereia, em Atos 17:11, o apóstolo Paulo estava lá falando do evangelho. E a Bíblia diz, ora, estes crentes, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Então perceba que tem dois aspectos muito importantes. Primeiro, eles receberam a palavra de bom grado. Eles receberam a palavra de bom grado. E, segundo, eles examinavam cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Tá? Então, eles estavam ouvindo a palavra de Deus e estavam vendo, será que o que ele estava falando está de acordo com as escrituras? Então, tudo o que Paulo, não era qualquer um, era o apóstolo Paulo, falava, eles faziam o cheque com as escrituras, com a palavra de Deus. Então, os crentes em Bereia, eles tinham esse hábito. Então, ao ouvir alguém ensinar sobre alguma coisa, principalmente se for um ensinamento de Deus, faça análise dentro das escrituras para ver se essas coisas eram assim. Jeremias comeu as palavras de Deus. Gustavo, como foi isso? Jeremias 15:16 vai dizer, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor ó Senhor Deus dos exércitos. Então, o desejo de Jeremias era tão grande que ele comeu as palavras, né? Então ele tinha o desejo de fazer a palavra de Deus habitar dentro dele ricamente, como diz o Colossenses. Esdras decidiu em seu coração buscar e cumprir a palavra. Esdras capítulo 7, versículo 10, vai dizer, porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, primeiro, Esdras, ele foi um homem usado por Deus, né? Tá ali nos profetas menores, não porque ele era menor estatura, mas porque o livro é menor. Mas ele foi usado por Deus na reconstrução do templo. Enquanto Neemias ainda foi na reconstrução dos muros, Esdras foi na reconstrução do templo. Isso aqui é um período pós-cativeiro. E ele colocou o que no seu coração? Ele preparou. Isso aqui é muito forte. Ele não pegou, vou ler a Bíblia porque estão pedindo para ler a Bíblia. Não, ele, como é que está meu coração? Eu vou preparar o meu coração. Eu quero que realmente seja um desejo para buscar a lei, para conhecer a lei e para cumprir o que nela está escrito. Eu vou preparar o meu coração. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito profundo. Né? Lendo isso aqui, meu Deus, eu quero, Senhor, me prepara o meu coração. Eu quero que o meu coração esteja preparado. Eu não quero que seja um peso ler a palavra. Eu quero que o meu coração esteja preparado. Eu quero ter alegria para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar. Né? Então, são três coisas. Buscar, cumprir e ensinar. Buscar, ler, cumprir, colocar em prática e ensinar, levar para os outros. Não vai ficar só para mim. E Jesus se importa que nós leamos e entendamos as Escrituras. Lucas 10:26, Jesus Jesus era interrogado o tempo inteiro. E
E interrogam Jesus, e aí Jesus diz, vem cá, o que é que está escrito na lei, hein? E como você interpreta ou como você lê? É importante saber o que está escrito, conhecimento, familiarização e depois entender. Mas primeiro é preciso saber o quê? O que está escrito. E Jesus se importa. Jesus poderia dar uma resposta ali, mas ele perguntou: o que está escrito? Nós vemos tantas discussões, não é? Mas a pergunta que eu faço, e a pergunta que você deve fazer é: o que está escrito? O que é que a palavra de Deus diz? Não eu, mas a palavra de Deus. E aí vem algumas perguntas para reflexão. Primeiro, qual é o nível da nossa nutrição, de nutrição da nossa vida em relação à palavra de Deus? Estamos nutridos ou desnutridos espiritualmente? Temos o hábito de ler a palavra de Deus diariamente? Eu gosto de ler a Bíblia ou faço por obrigação, pois é uma atividade chata que dá preguiça e dá sono? Ficamos cansados rápido ao ler a Bíblia? Porque se eu tiver preparado o meu coração para buscar a lei, para praticar a lei, para ensinar para os outros, será realmente que eu vou ficar cansado? E como fazer a palavra de Deus habitar em nós ricamente? Então eu tenho 8 exercícios para nós praticarmos aqui. Primeiro, por meio da leitura diária da palavra de Deus, né? Então, eu preciso pedir a Deus fome e desejo pela palavra. Preparar o meu coração, conforme os textos que nós lemos. Então, primeira coisa, prepare o seu coração. Diga: Deus, eu quero ler a tua palavra, eu quero buscar a tua palavra, eu quero ler, nunca mais eu quero parar. Segundo, se comprometa com o local e horário. Mas, Gustavo, a minha vida é tão corrida, não tenho tempo para ler a palavra, então vai ficar desnutrido espiritualmente. Precisamos escolher um local, por quê? Evitar distrações. É um local ali que você pode reservar um tempo, né? uns 30 minutos para parar e ler com atenção, sem estar fazendo outra coisa. Escolha um horário também. Escolha um plano de leitura bíblica. Né? Nós vamos estar mostrando aqui um plano, mas escolha um plano de leitura bíblica. Por quê? Porque você, dentro de um plano, consegue ter o controle de leitura e não abrir a Bíblia aleatoriamente assim, vou ler a Bíblia hoje. Eita! Jeremias 30, 12. Vou ler a Bíblia hoje. Eita, Hebreus 10, 39. Não faça isso. Tenha um plano de leitura para você ler a Bíblia toda e saber o que está escrito nela. E Deus vai falar muito com você. Comece a ler em grupo, o mesmo plano. Você pode ler sozinho, mas acompanhado bem melhor. Porque vai envolver o que nós chamamos de supervisão. Outra pessoa vai estar perguntando se você leu, vai estar perguntando em que capítulo você está, em que livro você está. Então nós fazemos as coisas de forma mais fácil quando estamos em grupo. Tá? Ore e peça ajuda ao Espírito Santo antes e depois de ler. Gustavo, por que pedir ajuda ao Espírito Santo? Porque ele é o autor da palavra. Então precisa estar lendo sob a iluminação do Espírito Santo, porque foi ele quem inspirou os homens a escrever. Então eu vou pedir a ele, enquanto eu estiver lendo, Deus fala comigo. Deus, eu quero ler, eu quero entender. E tudo na palavra de Deus. Eu quero entender, Espírito Santo, o que o Senhor quis falar aqui. Leia com calma e sem distrações. Então, evite, desligue a notificação do celular, internet. Se você está num local que tem pessoas conversando, tente se afastar. Se você sabe que você vai se distrair no local, leia com calma. Pega esses 30 minutos e leia com calma. 30 minutos dá para executar o plano bíblico que eu vou te mostrar aqui tranquilamente. Use a própria Bíblia para explicar a Bíblia. Isso é uma regra básica da hermenêutica. Para evitar a exegese, ou seja, colocar interpretações sob a minha ótica. Eu preciso interpretar a Bíblia sobre a ótica da própria Bíblia. Então, outros textos bíblicos explicam a própria Bíblia, aquele versículo. O contexto bíblico explica o versículo. A Bíblia, ela tem
uma harmonia, ela não se contradiz, tá? As aparentes contradições, elas são facilmente explicadas, analisando o contexto, né? Então é muito importante entender a própria Bíblia pela própria Bíblia. E leia diariamente. Não pare de ler a Bíblia. Não pare. É todo dia. Todo dia. Todo dia. Mas, Gustavo, mas hoje eu não estou com vontade. Mas leia, 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 leia a palavra. Não pare. Tá? Então começou um plano, não pare de ler a palavra de Deus. Tem algumas sugestões de vídeos adicionais, né? Que vai ser muito importante. Eu assisti, eu quero recomendar para você. Um vídeo de Luciano Subirá, como ler e entender a Bíblia. Então, sub-12, né? Veja aí depois. Esse texto, esse material vai estar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Leia a Bíblia em um ano. Ele recomenda um plano, mas eu estou recomendando apenas para você ver a importância de ler a Bíblia diariamente através de um plano, de ler a Bíblia toda. E como ler a Bíblia inteira em um ano com Douglas Gonçalves, que é o filho do pastor Josué Gonçalves. Então, assista aqui esses vídeos. Eles vão te ajudar bastante aqui nesse objetivo. Eu vou mostrar agora a você um exemplo de um plano para você colocar em prática, não é, na sua vida diária. Um exemplo de um plano de leitura, né, do Novo Testamento em 90 dias. Então nós temos aqui o dia, não tem a data, por quê? Porque você pode começar em qualquer dia, né? Então não importa o dia que você começa, mas a partir do dia que você começar, aquele vai ser o dia 1 para você. E aí você vai seguir nesse plano. E no Novo Testamento, nós temos aqui esse plano aqui de 90 dias, onde cada dia você vai ler 3 capítulos. Em média, na Bíblia toda, se você ler 3,8, 3,9 capítulos, você consegue ler. Arredondando entre 3 e 4 capítulos, você vai alternando, você consegue. Então, fazendo aqui o Novo Testamento 3 capítulos por dia, você consegue ler em 90 dias. E o Velho Testamento, né, o Antigo Testamento, você consegue ler aqui em 8 meses, lendo 4 capítulos por dia. O Antigo Testamento é maior. Eu recomendo, se você nunca leu a Bíblia, que você leia primeiro o Novo Testamento. Se você nunca leu a Bíblia, poxa, pastor, nunca li a Bíblia. Então comece pelo Novo Testamento. Depois você vai para o Velho. Se você já leu a Bíblia toda, vai ler de novo, é importante. Aí você pode começar pelo Antigo Testamento sem nenhum problema. À medida que você for lendo, você vai marcando aqui, ó, li Mateus 1. Aí você vai marcando aqui, li Mateus 2, você vai marcando. Terminou Mateus 3 aqui, ó. Você marca aqui. E aqui, marca. Você pode imprimir isso aqui, marcar de caneta, né, à medida que você for lendo. Você pode usar aplicativos, né, Bíblias que tem plano de leitura, e você pode ir marcando no aplicativo. Existem muitas ferramentas hoje. A grande questão não são as ferramentas. Eu posso apresentar aqui 100 métodos para você. A pergunta é, será que eu, como Esdras, eu preparei o meu coração para buscar a lei do Senhor, cumprir e ensinar? Será que esse desejo está forte no meu coração? Isso é o mais importante. O plano é o que, assim, nesse caso é o menor dos problemas. A grande questão é o desejo no coração de ler a palavra. Se você tiver o desejo de ler a palavra, você vai ler. Eu lembro que quando eu li o Novo Testamento todo, era aquele Novo Testamento azul. O desejo era tão grande que o plano era ler. Qual é o plano de leitura? Ler. Ficava a tarde todinha, chegava da escola, eu era adolescente, chegava da escola, e eu ficava a tarde todinha. Tinha as vezes que eu tinha que acender a luz do quarto porque estava anoitecendo, e eu lendo lá a palavra de Deus. Então, o princípio é ter o desejo ardente por ler a palavra. Eu separei aqui também um link, né, com tipos de planos de leitura da Bíblia. Então você pode pegar esse link, né, e você pode ver outros planos. Tem vários planos que você pode estar seguindo. Espero que eu tenha lhe ajudado. Curta esse vídeo, comente, inscreva-se aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo.
com seus irmãos, seus amigos e com aquilo que você achar que esse vídeo vai fazer a diferença e vai ajudar. Deus abençoe e até a próxima aula.